Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa atividade. Vamos hoje falar sobre obediência e resignação, que é dos exercícios que devemos fazer na nossa caminhada evolutiva. Ser obediente às leis de Deus e resignados com as provas que nos cabe produzir e superar nesta passagem por este planeta. Então, sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos, que possamos contemplar todas as necessidades daqueles que aqui estão, encarnados e os desencarnados. Vamos nos preparando para a prece. Vamos, então, buscar aquele recolhimento íntimo, mentalizar Jesus, pedir ao querido Mestre, nosso dirigente, companheiro de provas neste planeta, rogar a assistência daqueles benfeitores que trabalham para construir a regeneração neste planeta, que possamos então ser fortes e perseverantes nos propósitos de progredir, de superar provas, construir conhecimentos, exercitar virtudes, que essa atmosfera seja de paz, de amor, de compreensão, de entendimento. E assim, então, com estes objetivos e propósitos, pedimos licença ao dirigente desta atividade e iniciamos, então, a exposição de hoje. Vamos, então, como falamos anteriormente, falar sobre obediência e resignação. Isto está no capítulo 9 do Evangelho, que é uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O item 8 é a obediência e a resignação. Esta é a terceira bem-aventurança que está em sequência, né? Temos lá uma bem-aventurança anteriores no capítulo 5, os aflitos, depois o Cristo Consolador, os pobres de espírito, os puros de coração, os mansos e pacíficos, os brandos e pacíficos, que é o capítulo que nos cabe falar, e os misericordiosos, que é o capítulo 10. Quem fala sobre isso, não é? Quem traduz para nós essas bem-aventuranças é o querido Mestre Jesus. E é ele o exemplo de obediência e resignação na sua pregação, em todos os momentos que viveu, sendo resignado às provas que cabia passar e obediente às leis de Deus. E tem um comentário que acho bem interessante, quando Jesus fala aos seus apóstolos que tem que ir para Jerusalém. E todos já sabem, né, que em Jerusalém haveria o desfecho e o seu desencarne. E ele mesmo próprio fala que em Jerusalém vai acontecer a sua morte. E Pedro, então, quer impedir a saída para Jerusalém, e ele fala que, então, ele vai seguir os desígnios do Pai. Ele é obediente e resignado com todas as situações que vai superar.
Esse é um dos maiores exemplos de obediência e resignação às leis. Então vamos ver qual o significado de obediência. Sujeitar-se à vontade de, estar sob a autoridade de, não resistir, submeter-se ao mais forte, cumprir, executar, submeter-se à vontade de outrem. E o significado de resignação é submissão paciente aos sofrimentos da vida, renúncia espontânea de uma graça ou de um cargo. Então, resumindo, como é que ficaria na tradução de sinônimos desse significado de obediência e resignação? Seria sujeitar-se à vontade de Deus, paciente aos sofrimentos da vida. Como fazer isso, não é? Porque precisamos e temos uma dificuldade muito grande de entender o Criador, a vontade de Deus. Somos ainda espíritos de terceira ordem, e nessa terceira ordem, o que mais pega para a gente é não entender, ter uma vaga noção de Deus, pois se já tivéssemos o conhecimento de Deus, nós então teríamos uma condição de estar na segunda ordem, porque os espíritos de segunda ordem, uma das características é compreendem Deus e o infinito, e o predomínio do espírito sobre a matéria e desejo de fazer o bem. Como não compreendemos Deus, precisamos de leis dos homens ainda, e essas leis, então, nos regem ainda nessa passagem por este mundo material. Em outras condições, espíritos de segunda ordem, primeira ordem, aqueles mais superiores, não precisam de leis dos homens. Praticam a lei de Deus em todos os momentos. Então, uma das grandes dificuldades ainda que temos por sermos espíritos de terceira ordem, é ainda não ter o entendimento de Deus. Esse entendimento que o Criador com suas leis é o que administra o universo, ficaria bem mais fácil, né? Precisamos das leis dos homens porque as leis de Deus ainda não são bastante conhecidas. Então, lá o Lázaro é o espírito que vai dar essa mensagem. Ele diz que a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. E mais, a revolta insensata é decorrente dos nossos descréditos, por não termos ainda a ciência de Deus, né? Do Criador, ele com suas leis, que a tudo rege para que haja harmonia no universo, né? Seria já uma condição muito importante para que pudéssemos ter acesso a espíritos de segunda ordem. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Cada época é assim marcada com a característica da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Fica bem claro, né, que um dos vícios, uma das imperfeições desses espíritos de terceira ordem é o orgulho, né? Então, como o slide anteriormente fala, né, o nosso vício é exatamente
a moral, a parte moral. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes, né? Todos aqueles que ainda estão quando nós estamos numa condição muito grande de orgulho, né, não obedecer e ser resignado é como se fosse uma fraqueza. Assim é que funciona para nós, né? Quanto mais enobrecida a consciência, mais se lhe configurará a riqueza de imaginação e poder mental, surgindo, portanto, mais complexo o cabedal de suas cargas magnéticas ou correntes mentais. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 15, Correntes de Elétrons Mentais Construtivas, né? Então, quando estamos ainda no exercício de muito orgulho, de muito egoísmo, muita vaidade, todas aquelas imperfeições que nos causam transtorno, estamos criando um campo vibracional à nossa volta que é nocivo à nossa saúde, né? Então, a vibrarem ao redor de si mesmo, a exigirem mais ampla cota de atividade construtiva no serviço que se lhes plasmem a vocação e a aptidão. Então, essa é uma etapa que nós adquirimos já uma condição de maturidade espiritual, viemos para a encarnação para produzir essa ampla cota de atividade construtiva. Então, quanto mais nos dedicamos em nossas tarefas do cotidiano em fazer e dar o melhor de nós, vamos então aurindo energias e forças que são de equilíbrio, que são salutares à saúde e que nos harmonizam e nos dão, então, uma condição maior de longevidade na encarnação para que possamos ser completistas, para que possamos construir todos os projetos reencarnacionistas. Ele vai falar ainda mais, o Calderaro, nesse livro Mecanismos da Mediunidade, sobre corrente de elétrons mentais destrutivas. Noutras circunstâncias, considerando-se que o processo da obliteração mental ou acumulação desordenada das nuvens de tensão no campo da aura se caracteriza por imensa gradação se as criaturas conscientes não se dispõem à distribuição natural das próprias cargas magnéticas em trabalho digno, estabelecem para si a degenerescência das energias. Nessa posição, emitem ondas mentais perturbadas, pelas quais se ajustam a inteligências perturbadas do mesmo sentido, arrojando-se a lamentáveis estações de aviltamento e ocorrências deploráveis de obsessão. Então, cada vez mais que quando criamos esse campo mental dirigindo para o benefício de si próprio, exercitando o egoísmo, né, a vaidade, todas aquelas imperfeições que a gente já conhece, vamos então criando essas sintonias e os processos obsessivos vão aparecendo e vamos sintonizando com inteligências perturbadas do mesmo sentido. Sempre é importante saber quem somos, né? Porque quando não entendemos essas estruturas que nós somos, a gente acha que tudo vira num botão, como se nós sintonizássemos a chave para outra vibração e tudo muda. Não, não muda. Nós temos um corpo mental e um campo mental. Temos corpos de manifestação no plano físico e no plano espiritual. No plano físico é o corpo físico que ora temos como encarnados, temos um corpo perispiritual que também
serve de ligação na encarnação com o corpo físico, é ele o estruturador de todas as células do nosso corpo físico, que obedecem leis, que obedecem a alinhamento com o exercício do amor, que é o que mais Jesus nos convida na sua pregação, né? O exercício do amor. Aliás, toda a doutrina de Jesus está embasada no amor. Então, quando esse campo mental está alinhado com as leis de Deus, o equilíbrio entre o corpo perispiritual e o corpo físico se dá de forma automática com o campo mental. Então, vamos ter uma condição melhor para as tarefas e as provas que nos cabe produzir na encarnação. Então, aqui, né, nós viemos para a encarnação. Esse cérebro aqui é o reflexo do nosso campo mental, né? Ali na base do cérebro estão as leis de conservação, reprodução e destruição. No córtex motor estão as leis de sociedade, trabalho, progresso, igualdade e liberdade. E lá no córtex motor as leis de adoração, justiça, amor e caridade e perfeição moral. Então, o que é essa tensão que, né, o Calderaro refere-se lá em mecanismos da mediunidade? Nós viemos para a encarnação para exercitar tudo que já conhecemos, o exercício pleno de tudo que já conhecemos e alinhado com as leis de Deus, nos tira, nos dá um equilíbrio entre esses três andares aí, né? O córtex, o primeiro andar que é os automatismos, o segundo andar que é o córtex motor e o terceiro que é o lobo frontal. Circulando nesses três andares, temos a harmonia, temos o equilíbrio e a condição, então, de construir tudo o que precisamos. Temos agora não sei se vocês já conhecem, né, um texto do abacaxi, tem na internet, né, que é bem curioso esse texto, né, porque traduz bem esse comentário do nosso querido Calderaro no capítulo 15 de Mecanismos da Mediunidade. Trouxe aqui, já mostrei esse texto há anos atrás aí numa palestra na Casa Espírita e achei bem interessante a gente trabalhar ele, porque ele traduz exatamente o que a gente está comentando agora. Conta a história de um trabalhador que estava há 20 anos numa empresa de nome Juvenal. Então, Juvenal trabalhava em uma empresa há muitos anos, funcionário sério, dedicado, cumpridor de suas obrigações e por isso mesmo estava com 20 anos de casa. Certo dia ele procura o diretor da empresa para fazer uma reclamação. Senhor diretor, tenho trabalhado durante esses 20 anos na empresa com toda a dedicação. Só que me sinto um tanto injustiçado. O Alcides, que está conosco há somente 3 meses, há 3 anos, tem mais chances na empresa e ganha muito mais do que eu. O diretor escutou atentamente e disse: Juvenal, foi muito bom você vir aqui. Antes de tocarmos nesse assunto, tenho um problema para resolver e gostaria da sua ajuda. Estou querendo distribuir frutas para a nossa equipe. Após o almoço, vá ao supermercado mais próximo e verifique se eles têm abacaxi. Juvenal, meio sem jeito, saiu da sala e foi cumprir a missão. Em 5 minutos estava de volta. E aí, Juvenal? Fala o diretor. Juvenal responde: verifiquei como o senhor pediu, eles têm abacaxi. O diretor: e quanto custa? O Juvenal: isso eu não observei, não. De dentro do carro, eu perguntei ao balconista do lado de fora do supermercado. Então o diretor faz uma nova pergunta: eles têm quantidade suficiente para atender todos os funcionários?
Juvenal responde: também não avaliei isso, não. O diretor pergunta novamente: há alguma fruta que podemos acrescentar ou até substituir pelo abacaxi? Juvenal então responde: não cheguei a pensar nisso, não. Como não teve as respostas que desejava, o diretor pede para Juvenal aguardar mais um pouco, pois precisava solucionar aquela questão rapidamente. Pegou o telefone e mandou chamar o Alcides. Deu a ele a mesma orientação que dera a Juvenal. Alcides, estou querendo oferecer frutas ao pessoal após o almoço. Vá ao supermercado e verifique se eles têm abacaxi, por favor. Em 8 minutos, o Alcides voltou. Resposta do Alcides: eles têm abacaxi, sim, e em quantidade suficiente para toda a nossa equipe. E se o senhor quiser variar, tem também laranja, melão, banana, mamão, maçã e pera, que estão na promoção do dia. Todos estão a 90 centavos o quilo. Se quisermos descascado, o quilo de cada fruta sai a R$ 1,50. Eu aproveitei e anotei o telefone da teleentrega, que na nossa região é gratuita. Fazendo o pedido até às 11 horas, eles entregam às 12 horas. Na taxa de R$ 1,50. Eles organizam as frutas em vasilhames que custam 50 centavos cada. Montam e decoram. Eu mencionei que o pedido seria uma grande quantidade, e eles disseram que podem dar um desconto de 5%. Aproveitei e já deixei reservado. Caso o senhor queira fazer o pedido, basta eu ligar para confirmar ou não, explicou Alcides. O diretor agradeceu as informações e dispensou-o para retornar ao trabalho. Voltou-se para o Juvenal, que permanecia sentado ao lado, e perguntou-lhe: Juvenal, o que foi mesmo que você estava me dizendo? Moral da história. Essa história mostra duas pessoas realizando a mesma tarefa, porém com resultados bem diferentes. Tal diferença está no comportamento e nas atitudes perante a encarnação. Hoje é necessário adotar atitudes para construir um planeta melhor. Como podemos fazer isso? Avaliando cada oportunidade que nos é concedida. Estes são aqueles que Jesus fala à esposa de Zebedeu: mas pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Pelas suas atitudes pessoais ou profissionais, é possível determinar o quão longe você quer chegar na sua vida. O futuro tem muitos nomes. Para os fracos, ele é inatingível. Para os temerosos, ele é desconhecido. Para os corajosos, ele é a chance. Olhem só, né? A gente voltou lá, eu falei que no slide 12, né? Quanto mais enobrecida a consciência, mais se lhe configurará a riqueza de imaginação e poder mental, surgindo, portanto, mais complexo o cabedal das suas cargas magnéticas e correntes mentais. Então, quanto mais nos esforçamos para produzir o progresso, para nós primeiro, para o nosso próximo e para o planeta, essas cargas mentais, elas vão então dando a harmonia que é preciso para o corpo mental, para o corpo perispiritual e para o corpo físico. Então, nós temos as tensões que geram nestes nossos campos mentais, tensões essas que muitas das vezes são gerados os transtornos de ansiedades, as depressões e outras doenças mais, como tumores, sangramentos e outros tipos de anomalias que vão acontecendo de desequilíbrios em nossos corpos de manifestação.
tudo porque não nos dedicamos ao trabalho. Trabalho que está presente, pois não viemos, não encarnamos para vir aqui contemplar a natureza, viemos para trabalhar, viemos para construir um planeta melhor, viemos para construir progresso para nós, para o nosso próximo e para todos aqueles que estão na nossa volta e que fazem parte dessa caminhada evolutiva. Pelas suas atitudes pessoais ou profissionais, é possível determinar o quão longe você quer chegar na sua vida. Às vezes, como o Juvenal da história, nos sentimos injustiçados, nos sentimos marginalizados. E não é assim que funciona, não existe vítimas inocentes. Tudo somos nós que geramos, é tudo nós que produzimos para os progressos que precisamos fazer. Está na hora, né, de colocar a mão no trabalho, está na hora de, em todas as atividades que nos cabe fazer, dentro do ambiente doméstico, principalmente dentro do ambiente doméstico, onde somos chamados por aqueles companheiros de caminhada evolutiva a exercitar todas aquelas virtudes que vão nos dar essa condição de progresso. Vou fazer um comentário próprio, né, que entendo. Somos chamados a mais ampla cota de atividade construtiva no serviço em que se lhe plasmem vocação e aptidão, no esforço intelectual em elevado labor, na criação artística, nas obras de benemerência ou de educação, nas dedicações domésticas, nas tarefas sociais, nas profissões diversas, nas administrações públicas ou particulares, nos empreendimentos do comércio ou da indústria, no amanho da terra, no trato dos animais, nos desportos e em todos os departamentos de ação, o espírito é chamado a servir bem, isto é, a servir no benefício de todos, sob a pena de conturbar a circulação das próprias energias mentais, agravando os estados de tensão. Então, qual é a nossa responsabilidade? Nós temos o dever de, em todos os momentos que somos chamados, trabalhar em benefício da construção de um planeta, pois somos células vivas desta família, desse ser chamado planeta Terra. Quando uma célula do nosso corpo está doente, nós sentimos, nós sabemos qual é e imediatamente, né, tratamos de melhorar essa célula. Pois bem, é assim que o Criador nos enxerga, somos células de todos do planeta Terra, né, desta humanidade chamada planeta Terra. Quando um ser só está em desequilíbrio, todo o corpo está em desequilíbrio. Precisamos nos melhorar e precisamos entender que somos uma única célula e precisamos trabalhar para nos melhorar para que outras se melhorem, pois nos melhorando, vamos melhorando o todo. É assim que nós devemos nos enxergar nessa caminhada evolutiva como espíritos para a primeira ordem. Primeiro vamos passar para a segunda ordem, né, e depois para a primeira ordem. Uma das primeiras coisas que precisamos fazer, né, os espíritos nos
informam, isso está no capítulo 6 do Evangelho, no item 5, que é um comentário do Espírito de Verdade. Este é aquele que Jesus fala, né? Virá o Espírito de Verdade para lhes esclarecer sobre de todas as coisas. Então lá o Espírito de Verdade fala: amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Pois quando estamos exercitando esse amor, estamos alinhados com as leis de Deus e vamos então construindo a harmonia e a atmosfera que é própria para a vivência em grupo. E aí essa sociedade espírita, luz, paz e caridade, tem dois tipos de estudos bem interessantes. Para aqueles que querem conhecer a doutrina, não é obrigatório, a pessoa pode entrar e pode fazer, inclusive, perguntas, né, que é o ciclo introdutório de estudos da doutrina espírita, o CIED, um curso para iniciantes, não precisa conhecer nada. E depois temos os estudos sistematizados, onde as pessoas que querem se aprofundar e conhecer a doutrina podem, então, se integrarem nestes estudos. Estamos chegando ao final da nossa exposição, desta nossa conversa. Esperamos ter atendido às necessidades daqueles que aqui estão. Vamos fazer a prece de encerramento. Nesta prece, vamos rogar aos benfeitores espirituais que nos ministrem um passe espiritual, que possam melhorar a atmosfera dos nossos ambientes domésticos, retirando todos aqueles miasmas, todas aquelas energias que são nocivas à nossa saúde, impregnando cada célula dos nossos corpos inteligentes, fluídicos e físicos com fluidos curadores, tonificadores, balsamizantes e revigorantes. Da paciência, Jesus, pois precisamos ter muita paciência para entender provas, construir progresso, nos desfazermos de todas aquelas imperfeições que eram importantes em reinos inferiores da natureza e que, ora, já não mais são importantes para as nossas construções de progresso. Envolve-nos, querido Mestre, com o teu amor e a tua paz. Ajuda-nos, então, a alcançar esses objetivos e propósitos, magnetizando todas as águas que estiverem disponíveis em cada ambiente doméstico, daqueles familiares que sintonizam esta nossa atividade. Pedir pelos nossos líderes e governantes, que eles possam ser exemplos de amor e de paz no planeta, a assistência àqueles nossos irmãos que passam por grandes provações. Que possam eles superar essas provações e construir tudo o que precisam para atingir os progressos desejados. Finalizamos então a nossa atividade de hoje.